O futuro da energia no Brasil está relacionado às novas formas de produção, distribuição e consumo no Brasil e no mundo. E essa transição energética vem muito da necessidade de utilizar recursos energéticos que sejam menos poluentes e que contribuam, inclusive, para a diminuição de emissão dos gases de efeito estufa. Sobre o assunto, nesse episódio do Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos conversar com Marcelo Alves de Souza, que tem ampla experiência no tema energias e inovação, é presidente da Riso Energias e vai falar sobre o tema energias renováveis, qual o futuro e onde o Brasil está. Marcelo, obrigada pela participação aqui no Debates. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é a seguinte: as novas fontes de energia, elas representam que percentual de produção hoje no Brasil? Como é que está a transição energética no nosso país? Boa tarde, doutora Heloísa. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer te rever, Heloísa, e é um prazer conversar sobre energia, né, que nada mais é do que uma mercadoria, né? Energia é uma commodity, num bom anglicismo, né? Em bom português é mercadoria, e é muito importante nas nossas vidas, assim como é importante a água, assim como é importante o alimento. Inclusive, Heloísa, é bom reforçar que energia é uma premissa para ter água e alimento, né? Se a água e o alimento já são os bens mais importantes, para termos esses bens, a energia ela é primordial, porque ela é necessária para transportar, tratar e distribuir a água, e é essencial na produção, armazenamento, tratamento, conservação e distribuição de todos os alimentos, né? E tanto que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Energia e o Alimento, ela tem como mote nas suas ações o tripé água, alimento e energia. Até uns 20 anos atrás, o tripé da FAO não era um tripé, era só água e alimento. Aí ela percebeu que a energia era muito importante, né, e criou esse tripé, água, alimento e energia. E é bom também lembrar, Heloísa, que nós, seres humanos, nós somos todos energívoros. Energívoros são aqueles seres que consomem intensa energia. E nós somos muito mais energívoros, por exemplo, do que os animais e os vegetais. Lembrando que os animais e os vegetais, eles usam a energia para sobrevivência apenas. E nós, humanos, usamos energia para todos os fins, e muito além da nossa sobrevivência, né? Por exemplo, você se lembra, no tempo dos nossos avós, cada casa tinha uma tomadinha em casa, porque no máximo você tinha um rádio, uma televisão, era o máximo. E hoje as nossas casas as casas antigas são cheias de adaptadores, as casas novas são cheias de tomadas, porque a energia tomou conta da nossa vida, né? Nas nossas casas, na nossa decoração, nas máquinas, nos equipamentos, nos brinquedos, no celular, tudo é movido a energia. Então, o número de tomada aumentou, eu acho muito simbólico a gente prestar atenção nisso, né? E a nossa demanda por energia, ela vem aumentando e ela não parará de aumentar, né? Por exemplo, vou te dar um dado interessante. Um americano consome 15 mil quilowatts de energia por ano. Um europeu consome 8 mil. Um brasileiro consome 2.500. Então, nós temos uma demanda energética muito reprimida, porque a energia aqui ainda é cara, né? Quando ela se tornar mais barata, a gente vai gastando muito mais, vai aumentando essa nossa demanda, né? Agora, respondendo à sua pergunta, não é tão fácil calcular qual é a produção atual, quanto da produção atual no Brasil representa as novas fontes, pois a demanda energética no Brasil e no mundo não para de crescer, né? Justamente pelo que eu disse antes, uma vez que estamos sempre incluindo novos produtos em nossas vidas, todos esses produtos consomem muita energia. Além disso, é também importante considerar que o Brasil tem milhões de pessoas excluídas, né? E começou-se aí nos últimos anos um processo de inclusão, e foi percebido, inclusive, isso teve um impacto diretamente no consumo de energia, porque cada vez que a gente inclui uma família, cada vez que ela é retirada da pobreza, ela compra uma geladeira, uma televisão, um computador, ela compra lâmpadas, enfim, ela aumenta a sua demanda energética e isso vai fazendo pressão em todo o sistema, né? Quando alguém da classe C passa para a classe B, ela compra novos produtos energívores. Ao passar da classe B para a classe A, a mesma coisa. Então, a inclusão ela é altamente demandante de energia.
Sobre a transição energética, é possível também dizer que o Brasil ainda precisa de muito mais fontes de energia, haja vista as bandeiras vermelhas que a gente conhece muito bem nas nossas contas, né? E transitar das energias fósseis para as energias limpas significa muitos investimentos e um grande planejamento energético, né? Sobre os destaques da produção energética no Brasil, eu até ousaria dizer que os estados do Nordeste estão à frente, com uma produção muito grande de principalmente energia solar e energia eólica, né, que são características, principalmente na costa do Nordeste, tem muita abundância de vento, né, e o sol no Nordeste é pleno o ano inteiro, né? E nós temos também importantes programas e projetos de biogás, por exemplo, que é uma fonte importante de energia, né, principalmente no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? E também é interessante a gente lembrar que essas três fontes, a solar, a eólica e o biogás, ainda têm um potencial quase infinito para a serem explorados no Brasil. Ok. Pois é, sobre essas fontes que o senhor citou, né? Biomassa solar e eólica, elas são as fontes renováveis mais comuns hoje aqui no Brasil, né? Mas há outras formas que o senhor identifica que são tendências nessa área de transição energética? Assim, hoje o biogás, a solar e a eólica, elas estão no topo das tendências, né? Principalmente devido à grande disponibilidade no Brasil inteiro de biomassa, sol e vento, né? Principalmente considerando que o Brasil é um país de agricultura intensiva, né? A biomassa está disponível em todos os lugares do Brasil, seja de animais confinados, seja de resíduos da agricultura, seja dos próprios aterros sanitários, né? Dos resíduos sólidos urbanos, né? E imagina se todos, por exemplo, se todos os edifícios e residências e espaços vazios do Brasil fossem ocupados com painéis solares, né? A gente certamente teria o equivalente a algumas Itaipus fornecendo energia ao Sistema Integrado Nacional, né? Que é o SIM, que é o sistema que recebe toda a energia gerada no país e envia essa energia às redes de transmissão, que envia às redes de distribuição. E essas últimas redes distribuem essa energia aos consumidores, às indústrias, às residências, à iluminação pública, enfim, né, tudo que temos aí que consome energia. Porém, Luiz, é bom a gente lembrar também que ainda tem muito potencial hidráulico a ser explorado no Brasil, né? Sobretudo as pequenas centrais hidrelétricas, né? O Brasil não utiliza a sua totalidade de potencial de exploração de hidroenergia, como a França, a Alemanha, onde já esgotou. No Brasil ainda tem muito potencial, principalmente as pequenas centrais, né? Então, entretanto, a produção, por exemplo, do hidrogênio, que poderia ser também uma nova tendência, ela ainda é bastante incipiente, né? Principalmente devido aos altos investimentos que demanda, né, um processo de produção de hidrogênio. E outro tema importante também é a quantidade de energia demandada nesse processo do hidrogênio, né? E nós não temos essa energia de sobra no Brasil, né? Então, o hidrogênio também é uma tendência, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para se consolidar. Outro tema também importante é o grande potencial para produzir energia hidrocinética, que é uma energia muito interessante que aproveita as águas superficiais, as correntes dos rios. Imagina a quantidade de rio no Brasil, aí no Paraná, a quantidade de águas superficiais desses rios, poderia gerar muita energia hidrocinética, né, nos rios. E também tem a maremotriz, né, que é a energia dos oceanos, né? Imagina a hidrocinética e a maremotriz juntas, elas são ainda muito pouco exploradas, e o que é uma pena, porque lembre que no Brasil nós temos mais de 8.500 quilômetros de costa marítima e milhares de rios. Então, a oportunidade, né, para essas tecnologias é muito grande. Eu tenho certeza que elas serão exploradas e elas virarão também uma tendência muito em breve. Bacana. E sobre armazenamento de energia, né? Como é que estão as pesquisas relacionadas a esse tema? Porque tem algumas iniciativas relacionadas a isso, mas como é que estamos? É uma das grandes dificuldades quando se fala em inovação, né? Relacionada a energias, novas fontes de energia. É engraçado, eu acho um pouco engraçado quando a gente fala em armazenamento, que é um tema de extrema importância, né? Principalmente em áreas isoladas, por exemplo, armazenar energia é muito interessante.
Mas a gente, assim, eu só quero lembrar que assim, a gente só armazena o que a gente tem de sobra, né? Você só armazena ou guarda dinheiro se sobra um pouquinho. Mesma coisa, alimento ou qualquer coisa que você quer armazenar, ela precisa sobrar. E energia é uma coisa que não sobra no Brasil. Pelo contrário, nós temos muita necessidade de novas energias no sistema. Haja vista as bandeiras vermelhas, né, que a gente vê aí nas nossas contas, que é quando aciona a energia gerada a diesel, né, que é a pior das energias. Então, assim, eu acho importante, muito importante, a gente falar em armazenamento de energia, principalmente para as áreas isoladas, como eu disse, onde se usa ainda gerador a diesel, por exemplo, né, nos momentos de falta de energia, principalmente, é sempre o diesel. Nesse caso, se há, por exemplo, uma geração de energia solar ou eólica, ou até biogás, aí vale a pena armazenar essa energia para os momentos que não tiver sol, nem vento, ou nem biogás, apesar de que o biogás é armazenável, né? Isso daria mais segurança energética, mais economia, lembrando que o diesel, além de muito caro nas regiões mais isoladas, quanto mais isolada, mais caro é o diesel. Eu já ouvi dizer que tem lugares na Amazônia onde o diesel custa R$ 50 um litro, porque ele chega de helicóptero. Então, imagina o custo disso, isso é inviável, né? Porém, eu acho ainda que as baterias são muito caras. Elas ainda têm problemas de durabilidade, elas têm problemas sérios de descarte, né, quando termina o ciclo de vida, né, porque elas são feitas de materiais pesados e materiais de difícil descarte. Eu, pessoalmente, prefiro falar em diversificar a geração e a oferta de energia de forma descentralizada e fortalecer as redes de transmissão e de distribuição, principalmente as de distribuição, que muitas das vezes elas são muito antigas, principalmente nas áreas rurais, né? Tem redes de distribuição que têm 80 anos, né? E hoje a demanda energética na área rural aumentou muito também. Então, eu acho que diversificando as fontes de energia, sempre haverá uma energia a ser transmitida, mesmo na ausência, por exemplo, de sol ou de vento, que vai ser, a gente vai ter tanta fonte de energia diversa conectada ao sistema que a gente dá o que a gente chama de segurança energética para o sistema, né? A propósito da ausência de sol ou de vento, é comum vir à mente da gente a instabilidade dessa energia, como eu falei agora, a insegurança energética. Porém, quando a gente tem várias fontes conectadas, né, como eu disse, a gente começa a criar uma certa segurança, porque você pode trabalhar com isso também, jogar um pouco com isso. Quando você tem muito sol, joga a energia do sol, guarda o gás, guarda a hidrelétrica. Quando tem vento, idem. À noite, ou quando não tem vento, você não tem essas energias, aí você despacha a energia do gás, por exemplo, ou a energia hidráulica. Então, você contando com todas essas possibilidades, você garante maior segurança, né? Porque um bom gestor vai saber como lidar com isso, né? A gente consegue prever quando vai ter sol, quando vai ter vento, inclusive, né? Nós temos serviços científicos muito bons para isso, que conseguem nos dizer com certa antecedência. Então, é só uma questão de gestão da energia para a gente ter sempre energia renovável e segura na rede. Porém, Heloísa, eu não estou dizendo que não se deve pesquisar o armazenamento. Ao contrário, eu acho que deve pesquisar sim, né? Tudo que é inovação, tudo que possa facilitar a nossa vida deve ser pesquisado profundamente. Eu estou dizendo que a prioridade deve ser diversificar a geração e fortalecer as redes de transmissão e distribuição. E digo isso lembrando que o Brasil tem sol, vento e biomassa como poucos países do mundo, né? Então, a nossa capacidade de ofertar energia de forma descentralizada deveria ser o foco. E, em paralelo, deveríamos, sim, pesquisar e desenvolver novas baterias, inclusive menos agressivas ao meio ambiente e mais acessíveis, né? Porque, como eu disse antes, elas têm problemas de descarte e elas não são baratas, né, ainda, essas baterias. Perfeito. Outra dúvida, né, é a seguinte: quais as inovações que nós devemos ter a curto e médio prazo? Por exemplo, se for nos últimos 20 anos nós tivemos uma expansão, né, em termos de utilização de novas fontes de energia. No sul do país, a questão da biomassa, energia solar, no Nordeste também a questão da energia eólica. Mas o que a gente pode pensar, por exemplo, 2030?
Como é que vai estar esse cenário aqui no Brasil, Então, principalmente? o mundo inteiro está falando em 2030, né? Tem se discutido muito nos eventos internacionais, inclusive com metas para 2030, 2050. Muitos países estão prometendo zerar a geração de energia fóssil, né? Porém, assim, tem muitos fatores que começam a intervir nesses planos, né? Guerras, mudanças climáticas, enfim, os países estão ainda um pouco confusos. E o Brasil tem um compromisso assumido com o Plano Nacional de Energia, que é o PNE 2030, e temos o PNE 2050, que tem como objetivo planejar em longo prazo o setor energético do país, orientando tendências e balizando alternativas de expansão desse segmento para as próximas décadas. É um plano ousado que envolve vários setores e demanda muito estudo e planejamento. Porém, no cenário atual do Brasil, né, nós estamos com tantas crises e desafios, eu acho que dificilmente nós vamos conseguir atingir essas metas do PNE. Por exemplo, o PNE 2050 analisa o que eles chamam de questões transversais que incluem pontos de conexão em relação ao consumo e produção de energia, que são, entre outras, o comportamento do consumidor, a descentralização da produção de energia, a descarbonização, que é muito importante, dos processos energéticos, as mudanças climáticas, a transição energética, a integração energética sul-americana, né, que é um tema que vem sendo discutido há muitos anos, acho que até algumas décadas, né, a pesquisa, o desenvolvimento e inovação em energia e a digitalização do sistema. Esse mesmo PNE também ele trata das fontes energéticas que serão mais utilizadas até 2050, que são hidroeletricidade, que continuará, eólica, solar, bioenergia, né, que é o biogás, a energia nuclear, que, ao contrário do que a gente achava, ela parece que não vai parar tão cedo, até haja visto as questões do gás da Europa, então a energia nuclear continua sendo considerada. O carvão mineral, né, que é a energia fóssil, como é que vai lidar com isso até 2050, né, e recursos energéticos distribuídos, que são os REDs. E ainda sobre o PNE 2050, ele também descreve a infraestrutura de transporte de energia, né, que são os meios de distribuição que eu falei há pouco, as redes de transmissão e as redes de distribuição. Né? Como é que serão essas redes de transmissão, como é que serão as malhas dos gasodutos, os segmentos de consumo, o transporte, a indústria, a edificação, enfim, a gente vê que é um plano muito interessante, o PNE, é um plano muito complexo, que envolve vários setores da sociedade, que começou a ser discutido com mais profundidade aí há uns poucos anos atrás, mas diminuiu essa intensidade do trato desse tema e a sociedade não está nem dialogando sobre esse assunto. Né? E há muitas ações, diálogos e tarefas que precisam ser cumpridas para que esse plano tenha sucesso. Na minha opinião, sem o engajamento sério do governo, sobretudo das instituições relacionadas à energia, Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, concessionários locais, centros de pesquisa, por exemplo, além dos investidores públicos e privados e da sociedade, sobretudo, nós não vamos conseguir cumprir o PNE. E eu não estou vendo muita conversa, principalmente transversalizando essas instituições. Né? Então, eu temo que esse PNE, se não tiver uma ação séria e dedicada, eu temo que ele não sairá nem para 2030, muito menos para 2050. Né? Não há nem clima para essa discussão atualmente, né? Pois o Brasil voltou a tratar de pautas ultraconservadoras, né? E da polarização ideológica, né? Como comunismo versus socialismo, coisas assim, e a gente está deixando as pautas mais progressistas, o planejamento de médio e longo prazo, isso não está sendo dialogado. Então, infelizmente, nós voltamos a esse tipo de discussão que até nos mediocriza, né, e nos atrasa mais do que nós já estamos medíocres e atrasados em relação a vários outros países que estão tratando desse tema com muito mais intensidade e dedicação, né, do que o Brasil. E eu acho que essa inércia do Brasil, ela trará prejuízos muito grandes. Basta você lembrar que hoje não tem apagão no Brasil porque o nosso crescimento é perto de zero. Se a gente crescer 2% ou 3%, vai ter apagão, porque não tem energia.
Então, a questão é extremamente séria. O Brasil já cresceu 5% ao ano. Hoje, nós estamos impedidos de crescer 5% ao ano, nem 3% ao ano, porque não tem energia. Então, a gente vai reviver aqueles anos lá de apagões se a gente crescer. Então, é até uma escolha perversa. Eu quero que o país cresça ou eu quero ter energia? Né? Na verdade, eu quero os dois, né? Mas para o país crescer, tem que ter energia. Né? Uhum. Pois é, se for pensar assim, em locais no mundo que já estão à frente dessas temáticas, dessas discussões, etc. Qual que é o futuro aí das energias renováveis nesses países que já estão mais avançados e também das fontes tradicionais, como o petróleo? Ótimo, ótimo esse tema. Bom, eu acho que as energias renováveis nem são mais do futuro. As energias renováveis já estão aí, inclusive muitas delas, como eólica, solar e gás, já estão até em grande escala. Né? E eu acho que muito em breve, pelo menos eu espero, as renováveis se tornarão as únicas fontes de energia. Né? Inclusive por força dos acordos internacionais, né, dos quais o Brasil faz parte, como o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e das pressões dos importadores de bens, commodities e produtos. Né? Muitos países já estão exigindo, por exemplo, que a agricultura seja mais sustentável, que os processos energéticos sejam limpos. Então, essa pressão de importador vai também prejudicar um pouco o Brasil. Acho até que não é prejudicar, vai forçar o Brasil a prestar mais atenção na questão da sustentabilidade energética. Né? E essas pressões desses importadores e as mudanças climáticas, eu acho que vão exercer o papel mais importante nessa pressão. Além do que, eu acho que em breve as energias renováveis elas serão mais baratas do que as fósseis, né? Porque você imagina para produzir o petróleo, você tem que tirar o petróleo às vezes do fundo do mar, é um petróleo bruto, tem que tratar, tem que levar em navio, tem que refinar, tem que transportar, é uma coisa absurda, né? Enquanto as renováveis elas estão aí. Inclusive tem um conceito que diz que a melhor energia é aquela energia cuja fonte está perto de você. Se perto de você tem muito sol, a melhor energia para você é solar. Se você está numa área onde tem muita agricultura ou muitos animais confinados, talvez a melhor energia seja da biomassa. A mesma coisa é o vento. Se você mora numa região com muito vento, é muito mais barato você colocar energia eólica do que transportar petróleo de 1.000 quilômetros. Eu estou em Brasília. O petróleo que vem de Brasília vem do Rio de Janeiro, então anda mais de 1.000 quilômetros em caminhões, em rodovias, em pedágios. Então, isso vai encarecendo muito o processo. Então, a melhor energia é aquela cuja a fonte está próxima de você. Porque, inclusive, nós vamos ter muitos problemas se ele desaparecer. Eu acho que ele será utilizado em outras cadeias de produção. O que eu quero dizer, por exemplo, nos produtos, porque quase tudo que você sabe que nós usamos tem petróleo na sua base, né? Como computadores, calçados, equipamentos, tudo que, né, quase tudo que a gente usa tem algum insumo do petróleo dentro. Então, o petróleo é importante. Né? Coisas simples e complexas demandam petróleo no seu processo. Então, o petróleo é muito importante. Mas, concluindo, eu acho que não é possível que nós continuemos a usar o petróleo, que é um bem caro, é um bem fóssil e é um bem finito, como uma energia primária. Por exemplo, para mobilidade ou geração de energia. Para mobilidade, por exemplo, a gente usar petróleo, que é uma energia nobre, cara, de difícil retirada, de difícil transporte, poluente. Então, isso faz dele uma energia que merece uma atenção. Ela não pode ser usada para coisas muito simples. Isso é muito burro, até, inclusive, porque ela é finita. Né? Então, eu acho que o petróleo tem que deixar de ser usado na mobilidade, na geração de energia, e ser usado nos produtos finais. Assim, nós teremos esse petróleo por milhares de anos, e a gente não vai usar um combustível fóssil para a mobilidade. Né? Até que a gente encontre um outro produto que substitua o próprio petróleo nos bens que a gente usa. Né? Eu acho que no futuro muito próximo, Heloísa, toda a mobilidade será gerada com fontes, ela será elétrica e toda a energia será de fontes renováveis. Eu acho que o biogás virá com força, como ele já está em alguns lugares, porque o biogás gera energia elétrica, térmica, veicular, gera biofertilizantes não dolarizados, é um tema extremamente importante.
O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo, e o nosso fertilizante vem, sabe de onde? Eles vêm da Rússia, da Ucrânia e do Marrocos. Então, imagina, Rússia e Ucrânia, o momento sensível. A tonelada de fertilizante, de biofósforo, por exemplo, de fósforo, que nem é bio, é o fósforo fóssil, que vem da Rússia ou da Ucrânia, custava $200 a tonelada. Hoje, custa 1.200 por causa da guerra. E o biofósforo, que é um fósforo verde, não é fóssil, ele está presente em todos os lugares. Nós consumimos fósforo em quase tudo que a gente come. Os animais também, as plantas produzem fósforo. Então, todos os resíduos, o esgoto, os dejetos têm fósforo. Então, a gente pode usar o biofósforo, pode ser produzido no processo do biogás, ele pode ser separado. De um lado, você tem gás, que gera várias energias, do outro lado, você tem fertilizante, né, dos quais você pode separar o fósforo, por exemplo, e aí esse fósforo, neste caso, ele não é dolarizado, ele não é importado, ele é muito mais barato, ele é produzido aqui com produtos daqui. Isso na cadeia, na economia verde, é extremamente importante, né? Além disso, é importante lembrar também, já que estou falando de biogás, que o processo do biogás ele é fruto da transformação de passivo ambiental, né? Ou seja, poluição em ativo econômico, ou seja, energia e biofertilizante. Então, o biogás ele tem essa pegada ambiental muito forte, de asepsia, né, ambiental, principalmente rural, e de fornecimento de energias e de biofertilizante. Então, as energias, ou seja, as energias renováveis, elas já estão presentes e elas têm um papel muito relevante para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e resolver uma grande demanda energética reprimida no Brasil, com serviço ambiental, né, com redução de moscas, de odores, com retirada de resíduos e dejetos que estão poluindo mananciais, agricultura, enfim, é uma energia bastante interessante, eu acho, o biogás. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas contribuições nas reflexões a respeito das fontes, novas fontes de energia para o futuro, né? E obrigado pela sua participação e até uma próxima. Obrigado, Heloísa, muito obrigado pela oportunidade. Se restar qualquer dúvida, você pode passar o meu e-mail, que é alvesdesouza@gmail.com, Alves de Souza tudo junto e Souza com S. E eu terei muito prazer em responder qualquer dúvida. Muito obrigado.